E aí, curiosos, no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 curiosidades da Copa do Catar em 2022. Então vamos para a primeira curiosidade. A Copa no Catar será a primeira Copa realizada no fim do ano. Desde a primeira edição, que ocorreu no Uruguai, em 1930, todas as Copas do Mundo foram realizadas no meio do ano. Porém, considerando que o Catar é um lugar extremamente quente, e o verão no país ocorre justamente nos meses em que a competição é tradicionalmente disputada, foi decidido que o torneio acontecerá entre os meses de novembro e dezembro, durante o inverno, para que tanto os atletas quanto os torcedores não sofram muito com essa questão. Mesmo assim, os estádios estarão climatizados com ar-condicionados durante as partidas. Isso porque mesmo no inverno as temperaturas no Catar ficam por volta dos 40 graus Celsius, o que é bem quente considerando que países como a Dinamarca, onde no verão a média de temperatura é de 25 graus Celsius, jogarão a Copa. O mais surpreendente é que a climatização não será somente nas áreas internas dos estádios, como camarotes e vestiários, mas sim em todo o espaço, inclusive no campo de futebol. Uma nova cidade foi construída para a final da Copa. A cidade de Lusail, no Catar, foi construída do zero e no meio do deserto. O que antes era deserto se transformou em uma das mais luxuosas e modernas cidades do planeta, com 38 quilômetros quadrados de extensão e investimento de 45 bilhões de dólares. Lusail é uma cidade localizada a 15 quilômetros da capital do Catar, Doha. Mas o mais interessante é que ela foi feita do zero. O local onde atualmente está Lusail era apenas um pedaço do imenso deserto do Catar há 20 anos atrás. Além disso, o estádio presente em Lusail comporta até 80 mil pessoas e será o maior da Copa do Mundo de 2022 no quesito capacidade. Por isso, ele receberá a abertura, a final, e pelo menos, outros 7 jogos da competição. Será a última Copa com 32 seleções. A Copa do Mundo de 2022, no Catar, será a última disputada por 32 seleções. Isso porque a FIFA já definiu que a próxima edição do torneio, em 2026, que acontecerá no México, nos Estados Unidos e no Canadá, terá a participação de 48 países. Essa não é a primeira vez que o número de seleções participantes da Copa do Mundo aumenta. Isso já ocorreu 2 vezes, uma na edição de 1982, quando o número de participantes subiu de 16 para 24 equipes, e outra na Copa de 1998, em que foi definida a participação de 32 seleções no torneio. A Copa do Mundo de 2022 terá o primeiro estádio desmontável. Sim, é isso mesmo! A Copa do Catar terá o primeiro estádio desmontável da história das Copas do Mundo da FIFA. Para a construção do espaço foram utilizados vários contêineres navais reciclados, o que torna o complexo um local sustentável e inovador. Além disso, o estádio Ras Abu Aboud fica nas proximidades do porto de Doha, capital do Catar. Tem capacidade para 40 mil pessoas e receberá 7 jogos até a fase oitavas de final da competição. Será a primeira Copa do Mundo em território árabe. Por fim, a Copa do Mundo de 2022 será a primeira da história a ser realizada em um país do mundo árabe. Dessa maneira, o único continente que ficará sem receber o torneio será a Oceania, uma vez que a África já recebeu a competição em 2010 na África do Sul, e o mundo árabe receberá, em 2022 no Catar. Escolha da sede e polêmicas. O processo de escolha para as sedes das Copas de 2018 e 2022 teve início em 2009, e 11 propostas foram recebidas pela federação. Posteriormente, houve a desistência do México e a candidatura da Indonésia foi rejeitada pela FIFA. Durante o processo de escolha do país sede da Copa de 2022, restaram 5 propostas: Austrália, Catar, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. Em novembro de 2010, houve uma reunião dos membros do Comitê Executivo da FIFA, em Zurique, para escolher as sedes das Copas, na qual o Catar recebeu o maior número de votos e foi escolhido para sediar o campeonato de 2022, assim como a Rússia, que sediou o Mundial em 2018. A vitória do Catar foi altamente criticada após os inúmeros escândalos de corrupção envolvendo a FIFA, incluindo a denúncia de que o governo do país havia pagado a instituição para poder receber o torneio. As denúncias acusaram muitos ex-dirigentes e colaboradores da FIFA de pagamento e recebimento de propina, entre outros delitos. Em março de 2019, o jornal britânico The Sunday Times se informou que o Catar teria comprado os votos
em favor de sua candidatura e pagado 880 milhões de euros à FIFA, 21 dias antes da definição do país. Sede. O pagamento teria sido realizado em duas parcelas, de 400 milhões e de 480 milhões de euros, além de uma bonificação de 100 milhões se o Catar fosse escolhido. O valor seria repassado pela rede de televisão Al Jazeera, controlada pelo governo. Já em relação aos horários dos jogos funcionarão da seguinte forma: fase de grupos, 7 horas, 10 horas da manhã, 1 hora e 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Já as oitavas e quartas de finais serão às meio-dia e 4 horas da tarde. Lembrando que esses horários são conforme o fuso horário de Brasília. Semifinais às 4 horas da tarde. Disputa do terceiro lugar e final, meio-dia.